Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND em formato especial por conta do isolamento social. E hoje o nosso assunto são as ações políticas em combate ao Covid-19. Sobre isso eu converso hoje com a deputada federal Rosana Vale. Tudo bem, deputada? Olá, Roberta, tudo bem? Nós estamos nos adaptando ainda a esse formato remoto, né? Mas estamos trabalhando bastante, tanto você aí no jornalismo, como eu nas sessões remotas da Câmara, e é importante que o trabalho continue. Eu acho que em todos os setores tem essa palavra, né, deputada, adaptação. Todo mundo se reinventando, tentando passar por essa fase, está difícil para todo mundo, né? Exatamente, eu tenho a noção de que nós estamos trabalhando muito mais, né? Mais do que nunca, a imprensa é necessária, a articulação política é necessária para a gente enfrentar essa doença e passar tranquilidade para a população. Acho que isso também é importante. Essa palavra, deputada, é uma palavra muito importante nesses dias, tranquilidade. Recentemente, a gente tomou um susto com a possibilidade da saída do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Como é que a senhora viu esse sai, não sai, esse dilema aí? São muitas especulações, né, Roberta? E isso serve só para alarmar ainda mais a população. Eu acredito no jornalismo sério, no jornalismo combativo e o jornalismo que se distancia das ações emocionais e se atém muito mais aos fatos. Então, eu fiquei apreensiva também, porque toda hora a imprensa mudava, vai ser demitido? Não vai, pode ser que seja, não, acho que não vai. E o Limparam as final foi gavetas, né? só no final da tarde, né, que a gente teve essa confirmação que o ministro permaneceria. Então, eu ressalto que o importante nessa hora, de todos os lados, da imprensa, dos poderes, é passar informação com segurança para dar tranquilidade. A população já está tão amedrontada com toda essa pandemia, sabe, se sai de casa, se não sai de casa, nós temos 40 milhões de pessoas que vivem na informalidade, essas pessoas estão agoniadas, porque se elas não trabalham, elas não ganham, a gente entende tudo isso. Mas, nesse momento, as autoridades precisam passar segurança e tranquilidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa região aqui, deputada. A gente teve a questão no Porto de Santos, o navio Costa Fascinosa proibiu o desembarque dos tripulantes contaminados com Covid. A senhora entrou nesse esquema aí, tentando articular para resolver o problema. Como é que ficou? Então, ficou resolvido que a Anvisa, a Autoridade Portuária de Santos e os agentes de saúde da cidade ficariam encarregados, eles estão encarregados através de uma resolução federal de coordenar essa saída. Primeiro, os navios que chegam de passageiros ou de cargas, os tripulantes não podem desembarcar. Eles precisam passar por um período de quarentena, porque a população da região está de quarentena, então esses tripulantes também não podem sair, porque eles vão deixar a população aqui da Baixada ainda mais vulnerável. Nos casos de sintomas da doença, ou até que já estão confirmados casos da Covid-19, essas pessoas vão sair, mas de uma forma organizada, acompanhada, monitorada, para serem atendidos em hospitais, principalmente da capital, porque a nossa região também não tem estrutura de saúde para atender. A gente tem 700 tripulantes em um navio só. Então, imagine a situação, o caos que isso provocaria. Nós estamos construindo mais leitos, ampliando os nossos leitos de UTI para a população da nossa região. Mas tudo ficou estabelecido, organizado, com a supervisão da Autoridade Portuária de Santos, da Secretaria de Saúde da cidade e também da Anvisa. Em nenhum momento essa medida pode causar riscos de transmissão para a população aqui de Santos. Essa é uma medida que foi tomada para que a população não corra riscos, né? Numa transferência, depois desse período de quarentena, o único caso que as pessoas podem sair do navio e são casos para serem repatriados. Então, tripulantes estrangeiros já tenham a passagem, que se dirijam ao aeroporto de Guarulhos, mas tudo de forma organizada, sem serem os tripulantes que apresentam sintomas da doença. Falando ainda em relação ao Porto de Santos, tem algumas estações de higienização em todo o cais, é isso? Isso foi algo também Exato. pleiteado pela Nós, senhora?
nós conseguimos, foi uma reivindicação dos trabalhadores que estavam bastante apreensivos, nós enviamos um ofício, eu conversei diversas vezes com o ministro da Infraestrutura a respeito dessas ações que seriam emergenciais para garantir a segurança do trabalho portuário, nós fomos atendidos. Agora, a área portuária tem a higienização, os postos também de trabalho também contam com álcool gel, mais banheiros, então isso foi atendido também. Agora, em relação ao portos, muitas pessoas que nos acompanham aqui, inclusive a gente já debateu esse assunto no ND, a gente tem notícias boas em relação ao portos, é isso? Exatamente, foi um passo importante que nós conquistamos. Depois de 11 anos de ameaça de liquidação, esse Portos, que é o plano de previdência dos trabalhadores ligados às companhias docas, que estava na iminência de falir por conta das dívidas, desde a extinta Portobras, e esse plano foi acumulando dívidas e não havia como solucionar, precisava de um acordo entre as patrocinadoras, o governo federal e também os assistidos. Eu fiz mais de 11 reuniões em Brasília, até com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nós fomos conversar junto com os sindicalistas e, finalmente, essa semana, nós conseguimos fechar esse acordo. Se não foi o melhor acordo, foi o acordo possível para que o plano não entrasse na falência e na liquidação. Então, a garantia que esses benefícios continuarão sendo pagos para as categorias. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre medidas políticas para o Covid-19 e sobre Ponte dos Barreiros. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as políticas ao combate ao coronavírus e sobre isso eu converso hoje com a deputada federal Rosana Vale. Deputada, gostaria de começar esse bloco falando um pouquinho sobre a Ponte dos Barreiros. A gente começou depois de muito custo, todo mundo pleiteando essa causa. A senhora tem um grande papel na execução dessa obra emergencial. Essa obra emergencial começou nos últimos dias na Ponte dos Barreiros. Como é que está esse processo todo? A gente sabe que a empresa que venceu a licitação foi a Terracom, já instalou os seus canteiros de obras no local e agora segue a primeira fase, é isso? Exatamente, nós demos um passo importante. No final do ano passado, eu consegui, através do governo federal, os recursos, 58 milhões para a recuperação da ponte, mas a população não via, né? O dinheiro saiu, a deputada conseguiu o dinheiro, mas cadê a reforma da ponte? Então, foi todo um trabalho, um trâmite burocrático que precisou ser vencido. Infelizmente, essa burocracia que existe, que trava, né, e atrasa a obra, ela também garante que não haja desvio, que o dinheiro não seja usado de forma irregular. Então, a Prefeitura conseguiu vencer essa fase, apresentou para a Caixa essa proposta de reforma, foi autorizada a reforma, a gente já vê o canteiro de obras lá, e a previsão, de acordo com a Prefeitura, é que entre 60 e 90 dias essa obra seja entregue, essa ponte seja entregue e recuperada. Vai ser um alívio para as pessoas, são 150 mil moradores ali naquela região, que mesmo diante de todos esses problemas, a pandemia, o isolamento, ainda tem essa grande dificuldade que é atravessar ali da área continental para a área insular da cidade. Eu só vou ficar aliviada quando eu realmente enxergar ali que o dinheiro foi bem empregado, que a ponte foi aberta para o trânsito. E esse isolamento, ele não barra a obra na Ponte dos Barreiros, ela continua independente da questão de isolamento social e da orientação de quarentena. Exatamente, é uma questão ainda mais emergente, né? Que as pessoas elas estão tendo o direito de ir e vir cerceado. Então, tem gente com trabalhos que são essenciais e que precisam passar ali pela ponte. A gente sabe que essa verba veio do governo federal e a sua relação com o presidente é de extrema importância para que a gente chegasse nesse resultado. Em fevereiro, a senhora teve no Forte dos Andradas em uma feijoada com o presidente. Como é que está esse relacionamento com o presidente da República? Hoje, falando nesse cenário de Covid-19, mudou alguma coisa? Não, o meu relacionamento com o presidente é o relacionamento de um deputado com o chefe maior da nossa nação. Eu tenho um relacionamento institucional, eu tenho sido atendida não só pelo presidente, mas pelos ministros, ministro da Infraestrutura, ministro da Saúde também,
Então, eu tenho contato, acho que quase que diário, com algum ministro e pedindo pela minha região. E assim eu vou ficar. Eu não caio nessa armadilha desse embate ideológico. Eu tenho um foco. Eu preciso ajudar a minha região, eu preciso trazer recursos para a minha região. Foi para isso que as pessoas me elegeram. As pessoas não me elegeram para eu fazer briga política, as pessoas não me elegeram para eu ficar polarizando quem está certo e quem está errado. As pessoas me elegeram porque elas querem se sentir representadas e querem ver os resultados na região. E assim eu tenho feito. Quem é o presidente do Brasil? O presidente do Brasil é o Jair Messias Bolsonaro. Quem são os ministros? Os ministros são os que nós vemos todos os dias e são eles que têm que dar esse suporte para a população. E é esse olhar que eu tenho feito. E eu tenho sido atendida. Eu não sei se é porque eu sou muito insistente ou porque eles reconhecem o meu trabalho, mas, de qualquer forma, a região está tendo um olhar diferenciado e um olhar que a região merece, porque nós temos um porto mais importante do nosso país. Nesse combate à pandemia, nós temos uma área vulnerável, porque tem 20% de idosos na Baixada Santista, é a maior porcentagem do país. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado. E assim eu tenho conseguido trazer ações na área da saúde para a região. No início da pandemia, nós conseguimos a garantia do ministro Mandetta de ampliação de 90 leitos para os hospitais da nossa região. Consegui agora a aprovação da bancada paulista para 83 milhões. Nós, os deputados da bancada, aprovamos 83 milhões para a compra de respiradores, de ventiladores, de EPIs, são equipamentos de proteção individual para os médicos e também para os agentes de saúde. Estou tentando fazer uma parte desses recursos que foram aportados para todo o estado, que eles sejam direcionados para a nossa região. Agora, falando um pouquinho em relação à parte política mesmo, como é que está esse relacionamento do presidente com o Congresso? O presidente com o Congresso é o que a gente vê todo dia, né? Essa polarização que é ruim para todos os lados. Eu acompanhei no ano passado e no início desse ano as sessões, achei que agora, por conta desse problema muito maior que ameaça a todos nós, essa polarização ia diminuir. Infelizmente, ela ainda continua. Nós estamos aprovando medidas importantes para diminuir o sofrimento da população, mas ainda tem um grande número de parlamentares que quer se aproveitar, olha só, dessa situação tão desesperadora que o mundo está vivendo. Ainda tem parlamentares que querem fazer show, que querem acusar, que não querem apontar caminhos. Não é hora de apontar o dedo. Mais do que nunca agora, a função de cada parlamentar e a obrigação é apontar caminhos. É o que eu tenho feito, é o que alguns parlamentares têm feito, mas eu ainda percebo essa guerra política. No meio dessa guerra contra o vírus, ainda tem essa guerra política que é lamentável. Está na hora de fazer política e não politicagem, né? Eu acho que esse é o momento de ter essa articulação inteligente em prol do benefício da população. Só para a gente fechar, deputada, essa questão agora em relação à política em si, como é que está a discussão em relação ao fundo eleitoral e partidário no combate ao coronavírus? Então, eu e um grupo de deputados, nós estamos pressionando para que esse projeto ele seja votado. Era para ser votado na semana passada, não conseguimos incluí-lo nesse plano de guerra, nesse orçamento de guerra para o combate ao coronavírus. E eu creio que é a resposta que a classe política tem que dar para a sociedade. Estamos vivendo um período muito difícil. Os políticos que são contra a destinação desses recursos para o combate ao coronavírus, eles dizem que esses recursos são irrisórios. No meio de 700, 800 bilhões que estão sendo destinados do governo para a área da saúde, esse recurso é na ordem de 2, 3 bilhões. Não importa, é o que a população quer. A população não quer pensar em política nesse momento, não quer ver recursos sendo destinados para fundo eleitoral, nem para manter os partidos. Ela quer que os recursos estejam no combate ao coronavírus, nem que seja para comprar poucos respiradores, não importa. E é essa a resposta que a classe política tem que dar. Afinal de contas, nós não estamos lá para fazer o que a gente quer só. A gente tem que fazer o que a população quer. E a gente vê por aí, né? As pesquisas dizem
que a população fica com raiva da política e com razão, nesse momento e com razão. Existe possibilidade da gente ver uma troca na data das eleições municipais agora, não? Então, são especulações por enquanto, Roberta. Não temos nada de concreto. A gente tem a decisão do STF de manter o calendário, a gente viu isso na semana passada, mas tem grupos que dizem que o calendário, por exemplo, a aferição das urnas eletrônicas já não cumpriu o cronograma. Então, eu não sei. Por enquanto, não se discutiu isso na Câmara, mesmo porque o nosso foco, o foco dos deputados sérios estava voltado para que a gente aprove essas medidas emergenciais, garantia de R$ 600 para os informais, que nós aprovamos, e o governo federal sancionou esse projeto. Temos medidas provisórias importantes, porque as decisões estão sendo tomadas a toque de caixa, e precisa fazer isso, porque a gente precisa atender emergencialmente essa classe mais vulnerável, também os pequenos, os microempresários, e nós estamos fazendo isso. Então, a eleição, o cronograma da eleição ficou em segundo plano. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre medidas econômicas no combate ao Covid. Eu volto já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são ações políticas no combate ao Covid-19. E sobre isso eu estou conversando agora com a deputada federal Rosana Vale. Rosana, a gente está falando sobre várias ações políticas e tem também as ações econômicas para o combate ao Covid. Qual que é a sua opinião pessoal? A gente tem um problema da saúde, um problema gravíssimo que necessita de isolamento social, e a gente tem a questão da economia também, que é um problema gigantesco. Não se sabe na balança qual está pesando mais hoje, né? Na sua opinião, como equilibrar essa balança de forma que nenhum local perca? Então, nessa hora, o bom senso e a ponderação. No momento, qual é a estratégia que nós temos? Nós não temos a cura da doença, nós não sabemos se esses remédios são eficazes ainda, então a única estratégia que nós temos é o isolamento social. Mas eu entendo que as pessoas que vivem na informalidade, que o trabalhador, à medida em que fica mais tempo isolado, os recursos vão diminuindo. Então, a obrigação do governo nessa hora é dar essa assistência que está sendo feita de alguma forma. Nós estamos elaborando e aprovando projetos nesse sentido, mas tem que ter um equilíbrio. A história da doença está sendo escrita agora. Nós temos as experiências que foram feitas, né, e que estão sendo aprendidas dos outros países que já enfrentaram, que estão na nossa frente, ou seja, 2, 3 semanas, e já sofreram o pico da doença, mas nós aqui não. Então, nós temos que dar essa garantia e essa segurança para a população. Não dá para a gente falar que a saúde ou a economia, os dois juntos, que precisam mesclar as ações, tanto na área econômica quanto na área da saúde, para a gente conseguir sair desse problema e a gente vencer essa doença. Mas eu entendo que é difícil, porque os dois são importantes, a gente precisa manter a economia também, porque senão as pessoas não vão pegar doença, mas vão acabar morrendo de fome. Eu entendo também esse discurso, mas é o que é possível fazer nesse momento, estudar a evolução da doença, analisar e monitorar o que está acontecendo na nossa região. Eu acredito que os prefeitos tomaram atitudes corajosas e necessárias para que esse isolamento não coibisse um pouco a contaminação. Se esse isolamento não tivesse sido feito, se as praias não tivessem sido interditadas, agora a gente poderia ter uma contaminação muito maior e um colapso na rede de saúde. Esse tempo que foi feito serviu para que os hospitais e as unidades de saúde da nossa região pudessem ampliar o número de leitos, comprar respiradores, EPIs, e estão atrás disso ainda. Tenho atuado nesse sentido, conseguir trazer recursos para o Hospital Guilherme Álvaro de Santos, que o hospital vai ser referência, ou seja, ele vai receber, não que ele vai atender as pessoas diretamente, mas ele vai receber os casos mais graves das cidades. Então, isso foi importante, essa reestruturação, e a gente tem que caminhar passo a passo, analisando a saúde e também tentando alinhar, né, essa área econômica também, para que os brasileiros não sejam tão penalizados. Ok. Deputada, muito obrigada
pelo seu tempo, pelas suas informações. Sucesso agora no seu trabalho e saúde. Eu que agradeço e toma cuidado você também com o seu trabalho. Nós estamos mais expostos, temos que cumprir o nosso papel, mas a gente tem que cuidar também da nossa saúde, tá bom? Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Saúde, uma ótima noite para você. Tudo isso vai passar. Até lá.